Já alguma vez se perguntou como é que um elétron pode ser simultaneamente uma onda e uma partícula? A nossa consciência e os nossos órgãos sensoriais evoluíram para nos ajudar a sobreviver. Mas quando se trata de compreender fenômenos fora da dimensão em que o nosso corpo existe, enfrentamos um sério obstáculo. A nossa consciência simplesmente não está adaptada para isso. Para nos ajudar a compreender tais fenômenos, usamos analogias, mas nenhuma analogia pode descrever completamente o fenômeno sem suposições e ressalvas. Embora a matemática possa resolver este problema, ela não nos dá imagens familiares. Para descrever o elétron, usamos duas analogias, uma representa-o como uma perturbação de onda, e a outra como uma partícula. No entanto, nenhuma destas analogias é uma representação precisa da verdadeira natureza do elétron. O elétron é algo que está além do nosso entendimento. Qualquer representação de fenômenos fora da nossa dimensão é uma analogia que nos ajuda a compreender o mundo, mas está limitada pela evolução da nossa percepção. Já alguma vez se questionou o que é a consciência do ponto de vista evolutivo? A sobrevivência dos nossos antepassados dependia da sua capacidade de cumprir as normas sociais do seu grupo. À medida que a sociedade se tornou mais complexa, as regras de comportamento mudaram e o estatuto social tornou-se um fator importante na determinação do acesso dos indivíduos aos recursos e ao sucesso reprodutivo. Isso criou uma pressão de seleção natural que aumentava as chances de deixar descendência para aqueles que melhor compreendiam e procuravam cumprir as normas de comportamento na sua comunidade. Essa pressão moldou traços que são responsáveis pelo desconforto emocional ao pensar em cometer um ato antissocial e emoções positivas ao realizar ações socialmente aprovadas. Chamamos isso de consciência. A consciência não está ligada a eventos específicos. Isso significa que diferentes civilizações podem aprovar ou desaprovar o mesmo comportamento. Como qualquer característica, a consciência segue uma distribuição normal. Este é um fator importante a ser considerado ao construir sistemas sociais, uma vez que sempre haverá um percentual de pessoas que são completamente desprovidas dessa característica. Caso contrário, o sistema não cumprirá as suas funções e será um instrumento para alcançar os objetivos desses indivíduos. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm sorte na busca por um parceiro, enquanto outras têm dificuldade em encontrar alguém? Um gênero investe mais recursos na prole e tem tempo limitado de reprodução, enquanto o outro pode se reproduzir infinitamente com muitos parceiros. Isso cria um desequilíbrio no mercado de acasalamento, onde as fêmeas podem escolher entre um excesso de machos. Elas preferem aqueles que são populares entre outras fêmeas, o que causa ainda mais desequilíbrio. E significa que uma pequena porcentagem de machos recebe a maior parte da atenção, enquanto muitos outros ficam de lado. Isso é semelhante a uma reação química em que uma substância está em excesso. A segunda substância reagirá completamente, enquanto o excesso da primeira permanecerá. Pode parecer injusto, mas essa é a essência da divisão sexual. É assim que a seletividade na transmissão de genes para a próxima geração é assegurada. Embora o desenvolvimento da cultura tenha neutralizado parcialmente esses princípios biológicos, as pessoas inconscientemente tentam segui-los. Os machos estão sempre em excesso. O fato de cada um ter sua outra metade é apenas um conto de fadas. Você já pensou alguma vez no que significa o risco do ponto de vista evolutivo? A maioria dos animais tem medo do desconhecido. Esse comportamento aumenta suas chances de sobrevivência. Os seres humanos evoluíram como uma espécie competitiva, o que significa que apenas 1 em cada 10 machos tem a oportunidade de se reproduzir. Nesse ambiente competitivo, para deixar descendentes, é preciso algo mais do que apenas sobrevivência. Se uma pessoa está constantemente fugindo do desconhecido, ela perde muitos recursos potenciais, como comida e abrigo. Aqueles que vivem com medo têm mais chances de sobrevivência, mas perdem na competição por recursos reprodutivos para aqueles que são mais corajosos e têm melhores condições de vida, mesmo que a taxa de mortalidade entre esses indivíduos seja maior. Os sobreviventes produzem mais descendentes porque têm acesso prioritário ao acasalamento. Isso, por sua vez, tornou-se um dos fatores do desenvolvimento da inteligência, uma vez que aqueles que são capazes de avaliar quando é hora de assumir um risco e quando é hora de evitá-lo têm mais chances de sobreviver. Assim, o risco está enraizado em nosso comportamento e serviu como impulso para o desenvolvimento da inteligência. Você já se perguntou como uma pessoa pode ser altruísta e egoísta ao mesmo tempo? Os ancestrais do homem viviam em pequenos grupos nômades. Quando esses grupos se encontravam, eles lutavam até a morte. Se aparecesse algum sinal que tornasse um grupo mais organizado, ele obtinha vantagem na luta pelos recursos, crescia, se dividia em vários grupos concorrentes e o processo se repetia. Os grupos eram mais bem-sucedidos graças aos altruístas, mas dentro deles os altruístas perdiam para os egoístas e psicopatas. O Homo sapiens surgiu como um estágio intermediário entre a transição do egoísmo para o altruísmo. Hoje em dia, nos deparamos com o fato de que uma parte significativa da humanidade é egoísta e psicopata. Em condições de deriva genética, essa porcentagem é mais ou menos a mesma em todos os lugares. No entanto, o egoísta é mais competitivo do que o altruísta. Se a comunidade ignora esse fato, todos os recursos, e acima de tudo, o poder, serão subjugados aos psicopatas e egoístas. No processo evolutivo, não apenas indivíduos, mas também populações competem. Os egoístas e psicopatas sempre têm vantagem na competição entre indivíduos. Somente as comunidades que aprenderam a resistir a eles conseguem ter sucesso.
O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O DNA dos organismos vivos está em constante mudança e essas mudanças são chamadas de mutações. Para a formação de uma nova característica, uma nova mutação deve estar presente em cada célula do organismo. Isso é possível se ela ocorrer em uma célula que posteriormente dará origem a um novo organismo, seja células sexuais que participaram da fertilização ou o óvulo. Todas as células desse organismo herdarão essa alteração na estrutura do DNA. Se definirmos um conjunto de características que uma galinha deve ter, a primeira ave que possuía todas essas características e foi a primeira galinha. O conjunto de genes de um indivíduo é chamado de genoma. O genoma do ovo e da ave que dele eclodirá é idêntico, o ovo é apenas uma etapa da existência da ave. Um novo organismo com seu genoma característico aparece no momento da concepção. Então a resposta para a pergunta o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, é clara, o primeiro foi o ovo e foi posto por uma ave que se parecia muito com uma galinha, mas não era uma galinha. O copo está meio cheio ou meio vazio? Quando um copo está meio cheio de água, a outra metade está cheia de ar. Assim, em condições normais, o copo está sempre cheio. Podemos imaginar uma situação em que o copo existe em um vácuo absoluto e, nesse caso, ele estaria vazio. E se tentarmos enchê-lo com água, a água evaporará e suas moléculas se dispersarão uniformemente no espaço. Nesse caso, dependendo do quão rarefeito consideramos a matéria no vácuo, o copo estará ou cheio ou vazio. E finalmente, há uma condição em que podemos responder à pergunta inicial. Se conseguirmos criar um vácuo nas condições da gravidade e colocar no copo uma substância sólida e granular, como areia, então a resposta será simples. Se o copo estava vazio inicialmente e depois foi preenchido com areia, então ele está meio cheio. Mas se ele estava cheio e foi esvaziado, então ele está meio vazio. Essa pergunta eterna é frequentemente usada para avaliar o otimismo ou pessimismo de uma pessoa. Mas a ciência e a lógica nos ajudam a responder até mesmo a esses enigmas clássicos.